A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos dar início a um novo trimestre da nossa revista do quarto trimestre da Escola Dominical, da CPAD, e temos aí uma grande jornada pela frente ao longo desses próximos 3 meses, onde vamos estar estudando sobre a vida, a obra e o ministério do profeta Ezequiel. Aquilo que ele profetizou dentro do seu tempo, no seu contexto, né, no seu tempo e contexto, e também aquilo que a profecia de Ezequiel fala para os últimos dias. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, e o tema da nossa revista de adultos é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Bom, eu já quero dar início aqui na primeira lição, mas considerando que nesse trimestre nós vamos estudar alguns pontos do livro, que é muito importante. Essa primeira aula, por exemplo, ela fala bastante sobre o livro e a pessoa e o ministério do profeta Ezequiel, e as demais lições ao longo do trimestre elas vão desdobrar aí o livro como um todo, e uma parte histórica, né, do livro, a parte do cumprimento das profecias no contexto de Ezequiel e pós-Ezequiel, e também o livro do profeta Ezequiel, ele tem algumas profecias que são para os últimos dias. Profecias essas que, para serem interpretadas, para serem lidas, é preciso que também tenhamos aí um conhecimento, uma noção daquilo que o profeta Daniel registrou e também, principalmente, em Apocalipse, ok? Bom, mas na lição de hoje, que é a número 1, nós vamos falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo é um texto clássico, palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Bom, o apóstolo Paulo está falando aqui as palavras de que Deus havia dado a ele. Deus havia dado a ele uma missão de ser um pregador, de ser um missionário, e Paulo entendia muito bem isso. E à luz do contexto do profeta Ezequiel, com certeza Ezequiel entendeu isso aqui muito bem. Embora essas palavras tenham sido registradas só no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, mas com certeza o profeta Ezequiel entendeu bem o que era anunciar as verdades divinas, a palavra de Deus, a vontade de Deus ao povo, ok? Bom, a leitura bíblica em classe para esta aula, ela está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21 e o versículo 27. Eu vou dispensar a leitura aqui do texto para ganharmos tempo, tendo em vista que, com certeza, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando, elas têm a revista da Escola Dominical. Ou então você mesmo pode aí, com calma, depois pegar aí a sua Bíblia e acompanhar. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículos 16 a 21 e versículo 27, ok? Vamos lá, vamos falar então um pouco sobre Ezequiel, quem foi Ezequiel, e também sobre esta grande obra, esse grande livro que é uma obra fenomenal do Antigo Testamento, única, podemos dizer assim, né? Que é a obra do profeta Ezequiel, dada por Deus. Bom, primeiro, como nós estamos falando aqui, principalmente com foco em uma aula, a gente tem que considerar que muitos dos nossos irmãos que estão nos acompanhando são professores da Escola Dominical, né? Pessoas que estarão ministrando a aula da Escola Dominical, e também alunos que têm o interesse de pesquisar e tal. Então, a nossa abordagem aqui ela é um tanto mais didática, né? No sentido de que nós estamos falando voltados para uma aula, ok? Então, a gente sempre traz aqui alguns pontos muito específicos daquilo que é dado dentro de uma sala de aula. Vamos lá. Objetivo geral. Qual é o objetivo dessa lição, na verdade, desse trimestre como um todo? Primeiro é considerar que a mensagem de Ezequiel ela tinha um objetivo de anunciar o juízo de Deus ao povo apóstata, né, o povo que havia se desviado de Judá e Jerusalém, mas não só eles. É interessante que a mensagem de Ezequiel ela não fica restrita apenas à nação de Israel, a Israel e Judá. Ela também se estende
as 7 nações vizinhas ali, estrangeiras que estavam ao redor de Israel. Segunda coisa que é importante aqui para esse trimestre, como um grande objetivo dele, é que, paralelamente, havia uma mensagem de restauração da nação no futuro. Embora Ezequiel está dentro do cativeiro, está num contexto de cativeiro, mas a sua mensagem é uma mensagem de esperança, porque ele anuncia a restauração futura da nação. Terceiro, o livro apresenta a soberania de Deus na vida das pessoas e nações. Quando nós vemos aqui que Deus estaria tratando com a nação, com o seu povo, com Judá, com Jerusalém, com Israel, mas Deus também estava tratando com as nações ao redor. Nós encontramos muito no livro do profeta Ezequiel a soberania de Deus, apresentando. Então o livro ele tem essa característica de apresentar com bastante ênfase a soberania de Deus, mas isso vai ser trabalhado em lições lá para frente, não precisa eu detalhar esse assunto aqui. Por fim, o profeta ele ressalta a responsabilidade pessoal de cada pessoa diante de Deus. Esses dois grandes temas, eles são um pouco até, em certo sentido, difícil, mas a gente consegue lidar com eles. Nós precisamos considerar a soberania de Deus sobre tudo, todas as coisas. Isso aqui não quer dizer que exista fatalismos, determinismos absurdos, não. Mas Deus é soberano. Deus ele é criador e controlador do universo. Deus não criou todas as coisas e virou as costas e deixou na mão do homem. Não. Deus ele criou todas as coisas, mas ele é criador e sustentador. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Nada acontece sem a soberana permissão de Deus, ok? E, por fim, a grande ênfase também de Ezequiel aqui no livro é mostrar a responsabilidade pessoal, ou seja, todo homem ele é responsável pelos seus atos, por suas ações, por suas decisões, ok? Bom, esse é o objetivo geral do livro. Objetivo específico, como um todo. Aqui nessa lição a gente vai trazer esse foco, que é apresentar a estrutura do livro, falar um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel. Segundo, identificar quem era Ezequiel, de onde ele veio, qual era o tom da sua mensagem, a questão familiar, a sua origem, ok? Em terceiro lugar, vamos falar aqui sobre a expressão atalaia. Essa expressão ela é muito forte, ela é muito visível no livro do profeta Ezequiel, e ela faz parte de um grande contexto profético do Antigo Testamento. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é a expressão atalaia, que é muito vista aqui no livro do profeta Ezequiel. Em quarto lugar, dentro dessa lição, o objetivo dela é conscientizar as pessoas, os crentes de modo geral, sobre a responsabilidade pessoal. Bom, esse é o objetivo específico dentro dessa lição aqui. Então, aqueles que vão dar aula, aqueles que estão estudando o assunto, embora a gente comece a ler o livro, tenha logo aquele amor à primeira vista, aquela paixão, aquela vontade de ler logo, querer entender muita coisa, vamos com calma, vamos devagar. Nós temos 3 meses aí, temos um trimestre inteiro, temos 13 lições para a gente poder ir com calma, ler o texto, debruçar sobre o texto, mastigar o texto ali no dia a dia, durante a semana, interagir com outras pessoas, outros irmãos, para que a gente possa aí criar um conhecimento bem sólido e equilibrado, ok? Bom, então nessa primeira aula, como é uma aula de abertura, de introdução, para nos introduzir no livro, para nos situar dentro do livro, é claro que a gente não vai aqui tecer comentários sobre detalhes mais profundos no livro, mas a ideia aqui é apenas se manter em torno desses objetivos da primeira aula, ok? Mas a gente vai chegar lá, com certeza tem muita coisa boa nesse trimestre. Só para criar aí deixar você um pouquinho aguçado aí o seu interesse, você que me acompanha aqui, Ezequiel ele fala sobre o fim, claro que seria o fim do cativeiro, mas não só do cativeiro, mas que Deus iria julgar todas as coisas, as ações humanas, e que Deus iria pôr fim, todas as abominações, práticas pecaminosas do homem, e que Deus iria trazer uma nova forma de governo, de liderança para a humanidade, que seria conforme a sua vontade, a sua palavra. Ezequiel, ele
ele tem uma palavra que vai de encontro àqueles que são os falsos profetas, que trazem notícias boas, entre aspas, né? Boas, mas que não são carregadas de arrependimento, de transformação. Ezequiel fala da justiça divina. Ele apresenta Deus como verdadeiro juiz que julga todas as coisas. Um outro ponto a considerar é que Ezequiel fala aqui sobre uma das coisas mais dolorosas e tristes na vida de Israel, e que isso acontece hoje muito, e que Deus nos guarde que isso não nos aconteça. É quando a glória de Deus se vai embora, ou seja, quando a glória de Deus se retira de um determinado lugar. E no livro do profeta Ezequiel, nós vemos a glória de Deus se retirando, né, ali do templo, naquele contexto, todos deles ali de sacrifício. Mas por que a glória de Deus se retirou? Também Ezequiel vai falar sobre isso. Não é que Deus ele se cansou do povo e Deus agora resolveu abandonar o povo. Não. A glória de Deus se foi por causa do pecado. Aonde o pecado chega, ele entra, e se ele tiver primazia, e se ele não for rejeitado, a glória de Deus não fica. Deus ele não divide a sua glória com o pecado, nem com o engano, com a mentira. Bom, isso a gente vai falar bem mais para frente em outras aulas aí, ok? Bom, também Deus é visto como um bom pastor, né? Aqui no livro é apresentado o juízo de Deus sobre as nações apóstatas, nações que se desviaram de Deus. Há uma restauração nacional e espiritual para a nação. A partir da aula de número 10, ela já tem um tom mais escatológico. Vamos nos atentar a esse detalhe aí, que a partir da aula 10, a aula 10, 11, 12 e 13, ela já vai entrar mais na questão escatológica. Nós vamos depender muito também de Apocalipse para essa aula que vai falar sobre a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual. Ezequiel fala da visão do templo no milênio. Lembra, né? Primeiro templo construído lá, pelo menos chamamos de primeiro templo. A gente vai esclarecer isso aqui também em uma das aulas por causa do tabernáculo lá no Antigo Testamento. Mas o templo construído por Salomão, esse templo ele é destruído, né? Ele fica devastado nesse contexto aí do cativeiro, mas Ezequiel profetiza sobre a restauração do templo e o retorno da glória de Deus que vai se manifestar no templo. Mas isso a gente vai deixar lá para frente. Também ele fala sobre uma ação, um mover do Espírito Santo que há de vir sobre a humanidade, e vai falar sobre Deus está ali. O comentarista, né, termina o trimestre com uma expressão muito, muito, muito linda, magnífica sobre Deus. O Senhor está ali, ok? Mas bom, isso daí é para o desdobrar do trimestre. Vamos lá? Vamos falar então dessa primeira aula aí da nossa EBD. Bom, a palavra-chave nessa lição é atalaia, né? Porque ele é um profeta, Ezequiel é um profeta, mas o foco aqui é chamá-lo de atalaia. Então é a palavra-chave dessa lição, a gente fala aqui sobre o atalaia. Bom, já falei do texto áureo, texto bíblico, que a gente precisa ler ele com calma, a leitura diária é interessante que vocês leiam também. Vamos então à nossa introdução aí na página 5 da nossa revista. Eu não vou ler tudo, não tem nem como ler, apenas fazer algumas pontuações aqui que eu julgo que são muito importantes, muito interessantes, mas é interessante que todos leiam aí o texto com bastante calma, bastante tranquilidade, né? Bom, primeira pergunta que a gente precisa fazer é da justificativa. Por que esse trimestre, nesse trimestre, esse tema? Por que essa lição? Por que esse assunto? Por que é importante estudar o livro do profeta Ezequiel hoje? Você já parou para pensar nisso? Bom, eu tenho certeza que esta aula e as demais responderão essa pergunta com muita tranquilidade. Mas nós precisamos fazer essa análise. Por que estudar o profeta Ezequiel hoje? Que importância, que significado tem? Olha, se você não valorizar o livro do profeta Ezequiel, não estudar ele, eu vou te falar uma coisa. Você está tendo uma grande perda, está perdendo muito. É importante que você estude o livro do profeta Ezequiel. Então, há uma importância, um significado muito grande para nós estudarmos ele nos dias de hoje. E eu quero aqui trazer pelo menos duas justificativas do porquê é importante a gente estudar o livro do profeta Ezequiel. Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último capítulo, ele nos leva a refletir, ele nos traz a uma reflexão sobre a soberania de Deus em nossas vidas e nas nações. Isso significa dizer que Deus ele tem um controle de todas as coisas e que ele é um justo juiz.
Então, através do livro do profeta Ezequiel, nós vemos a justiça divina, nós vemos que Deus tem um controle sobre todas as coisas, nós vemos que Deus ele é soberano e que ninguém é como ele. Ok? Segundo ponto, por que devemos estudar o livro do profeta Ezequiel? Porque o livro nos leva a uma avaliação, a uma introspecção, a uma reflexão contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Por que o nosso relacionamento com Deus? Por causa da responsabilidade que é pessoal, ok? O homem é livre, ele pode fazer o que quiser, mas ele não pode esquecer que um dia ele vai prestar contas ao Criador, ok? Bom, então essa presente lição, ela trata da responsabilidade humana, pessoal, mas é interessante que também ela trata da responsabilidade do profeta, que é anunciar as verdades de Deus, falar ao povo. Isso aqui é uma tônica muito forte nesse livro do profeta Ezequiel, que era a responsabilidade dele e dos profetas também, ok? Vamos lá? Bom, você tem a sua revista aí, no tópico 1 ou capítulo 1 da lição, como você queira melhor chamar, né? O título é Sobre o livro de Ezequiel. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do livro? Bom, o livro de Ezequiel, ele antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes. O que seria essa tradição apocalíptica? Porque, embora Ezequiel esteja no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ainda estava sendo formado, construído, sendo escrito, mas o livro do profeta Ezequiel ele não fica restrito, preso apenas ao momento ali do Antigo Testamento. Ele tem uma tônica voltada para os últimos dias. Aquilo que a gente vai estudar lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, que chamamos de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então, o livro do profeta Ezequiel, mesmo sendo um livro veterotestamentário, um livro do Antigo Testamento, mas ele tem um foco, uma tonalidade escatológica também, ok? Então, isso aqui é muito importante para a leitura do livro do profeta Ezequiel. O livro ele é dividido em 3 partes. Ele tem 48 capítulos e a primeira parte do livro ela vai do capítulo 1 ao 24, a segunda parte vai do capítulo 25 ao 32 e a terceira parte do 33 ao 48. É importante considerar isso aqui, porque essa divisão de 3 partes do livro, elas estão divididas por assuntos, ideias, temas muito importantes. Então eu não posso embolar as coisas, eu não posso simplesmente ler o capítulo 1 igual eu estaria lendo o capítulo 37 de Ezequiel. Eu não posso ler o capítulo 4, 5 com a mesma perspectiva igual eu estou lendo Ezequiel 44, por exemplo, ou 45. É preciso eu entender que existe ali um objetivo, existe ali uma finalidade, há uma tônica, e eu preciso contextualizar o texto. Então, para você que vai fazer uma leitura do livro nesse período, é importante você considerar que o livro está dividido em 3 partes, ok? Vamos falar um pouquinho dessas 3 partes, vamos dar uma síntese aqui, conforme aqui o comentarista, e eu estou aqui apenas fazendo um resumo da lição, ok? Trazendo esses apontamentos aqui. Então é importante que você considere que o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao 24, ela fala sobre as profecias que foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e da destruição também do templo, né? Ou seja, então é preciso considerar que os primeiros 24 capítulos de Ezequiel, eles têm um contexto histórico, há um contexto de realidade. Então, toda a sua mensagem ali é uma mensagem histórica, faz parte de um momento que Ezequiel vivencia e presencia, né? Então, é importante considerar que quando a gente vai falar dos primeiros 24 capítulos do profeta Ezequiel, nós precisamos considerar o fator histórico ali, do momento vivencial que ele está passando, ok? Segunda coisa, dentro ainda dessa primeira parte, nós precisamos considerar que a partir do capítulo 1, 2 e 3 no máximo, ali a gente tem uma visão inaugural do ministério de Ezequiel. Se você quer entender o ministério de Ezequiel, é preciso você considerar bem o capítulo 1, 2, 3 do livro, para que você entenda a visão ministerial. Isso aqui é muito importante,
Você que estuda a palavra de Deus, quando você estuda um texto bíblico, um personagem bíblico, um profeta, um rei, um sacerdote, quem quer que seja, né? É importante que a gente entenda, do ponto de vista bíblico, cristão, teológico, qual era o chamado dessa pessoa, qual foi a vocação que Deus deu a ela, a sua missão, e se ela cumpriu isso bem com excelência ou não. Então é muito importante isso, a gente tira muito aprendizado através da história de vida dos homens de Deus, ok? Então é importante considerar isso para que a gente possa aprender um pouco mais sobre Ezequiel. É preciso então a gente não só ler o livro, os primeiros capítulos, é preciso ler dando essa ênfase. Eu quero saber quem foi Ezequiel, qual a sua importância, o seu chamado, sua vocação, ok? Terceira coisa dentro dessa primeira parte do livro, é importante considerar que a tônica das palavras de Ezequiel, elas são um pouco fortes, principalmente no capítulo 7, né, os discursos dessa primeira parte do livro, eles têm um tom de ameaça e juízo. Ameaça não no sentido de vingança pessoal, não é nada disso. Ameaça no sentido de que a nação deveria se tornar advertida pela mensagem de Ezequiel, né, que Deus ele estaria julgando a eles por causa de seus pecados. Então isso aqui é muito interessante de ter essa percepção, porque isso aqui muda um pouco lá na frente. Como eu falei, Ezequiel ele anuncia, né, existe um contexto histórico, ele anuncia um juízo de Deus sobre a nação, mas também Ezequiel ele anuncia a restauração. Existe uma palavra de paz, de esperança, de conforto e de consolo lá na frente, lá para o final do livro. Mas é importante considerar que nesses primeiros 24 capítulos, a tônica aqui é de juízo, né? É de juízo, que Deus traria juízo sobre a humanidade. Ou seja, na verdade, sobre a nação de Israel e as nações ali que estão em torno de seu contexto. Esse juízo para as nações no sentido global de mundo, isso aqui está mais para o final do livro, quando a gente entrar na parte escatológica, a partir do capítulo 10, da lição 10, aí sim nós vamos encontrar uma questão de uma tônica de juízo mais global, ok? Mas essa primeira parte é uma questão de juízo mais para a nação e para os seus vizinhos ali. A mensagem também do profeta Ezequiel, ela traz várias advertências. E nessa primeira parte do livro, isso aqui fica muito visível, muito latente, né? Que é uma advertência que Ezequiel faz contra os falsos profetas, aos reis de Judá e aos próprios sacerdotes, né? Por causa da desobediência, do pecado, da obstinação, da omissão deles, ok? Bom, a segunda parte do livro, que são dos capítulos 25 a 32, que vai dos capítulos 25 até o 32, Ezequiel tem uma outra tônica aqui. Os ensinos ou os oráculos divinos, né, a mensagem divina, ela agora já não é direcionada tanto à nação, mas ela é direcionada aos vizinhos, às nações em torno que estavam ali de Israel, que era Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Essas 7 nações também haviam praticado inúmeras abominações. E Deus estava dizendo que iria julgar todas essas nações também. Então, enquanto a primeira parte do livro ela tem uma tônica muito voltada para o juízo interno da nação, do povo de Deus, os capítulos 25 a 32, ele já tem agora uma tonalidade muito mais voltada para o juízo das nações em torno de Israel. Uma outra coisa importante é mostrar que Deus, né, que Jeová, que Javé, né, ele não é apenas o Deus de Israel, mas ele é o Deus de todas as nações, pois ele é soberano. Êxodo 19, 5 fala sobre isso, Salmo 24, 1, Apocalipse 4, 11. Né? Eu ressalto aqui Salmo 24, 1, eu gosto muito de citar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. É preciso ter essa consideração, né? Deus ele é Deus não apenas de uma região geográfica, ele é o criador e sustentador, ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Essa segunda parte do livro, ela dá essa ênfase bem forte, ela resgata bem esse conceito aí da soberania de Deus sobre todas as coisas, ok? Bom, a terceira parte do livro, né, que vai do capítulo 33 até o capítulo
de número 48, começa com a notícia da queda de Jerusalém, né? Já tem uma tônica, mas entrando já um início que vai começar a caminhar para a parte escatológica do livro, né? Então ele começa com a queda de Jerusalém, né? Depois ele fala dos capítulos 33 ao 39, uma subdivisão dentro dessa terceira parte, que vai falar do retorno dos judeus, né? De todas as partes das terras, e vai falar dos seus antepassados também. E também aqui há no capítulo 37 um grande capítulo, um capítulo muito interessante, desafiador para ser estudado, e é escatológico, né? O capítulo 37, que fala daquela famosa visão do vale de ossos secos. Qual o significado? Bom, não vou falar aqui, mas a lição de número 10, ela vai falar sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Lá a gente vai falar do capítulo 37 com muito mais tempo, com muito mais propriedade, ok? Bom, e finalizando essa terceira parte ainda, o capítulo 38 e 39, ele fala da invasão e da derrota dos povos do norte, que é Gog e Magog, sobre a Terra Santa. Um assunto que vai ser discutido lá na frente também, a gente não precisa aqui se deter muito nisso, é apenas a título de você conhecer a divisão do livro, ok? E o livro de Ezequiel, ele termina então com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta lá da primeira parte do livro. É interessante isso, que Ezequiel ele termina com uma mensagem de esperança, uma mensagem de redenção, uma mensagem de que Deus tem o controle soberano sobre todas as coisas, uma mensagem de um novo templo e da redenção da nação de Israel. É interessante isso. Bom, algumas coisas que podem nos ajudar muito também para o entendimento desse livro, apontar aqui, inclusive isso aqui está na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, lá na página 1171, a Bíblia Pentecostal, ela nos apresenta 7 características especiais sobre o livro de Ezequiel. Quero ler rapidamente aqui, e essas características podem nos ajudar muito a entender um pouco sobre o livro. Primeiro, o livro contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação profética de Deus. Segundo, o conteúdo é organizado e datado com muito cuidado. Ele registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Essa é uma característica muito interessante do profeta Ezequiel. Ele registra muito bem a questão de datas e a cronologia do que está acontecendo. Terceiro, 2 frases se sobressaem dentro desse livro, do livro do profeta Ezequiel. Primeiro, então saberão que eu sou o Senhor. Essa frase, ela varia aí, né, com suas variantes, ela tem cerca de 65 vezes, né, essa expressão, então saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão é muito interessante no livro. A segunda expressão é filho do homem e atalaia, né? Esse nome ele é muito interessante. Ezequiel ele é chamado de filho do homem, e atalaia é uma expressão muito forte, muito conhecida e muito repetida dentro do próprio livro de Ezequiel. É interessante aqui falar que a expressão filho do homem, ela foi a expressão favorita, principal de Jesus. Jesus, ele, dentro dos seus títulos, né, cristológicos, ele não ficava lá toda hora se chamando, eu sou o filho de Deus, eu sou ungido do Senhor. Não, ele não ficava se identificando assim, mas havia uma frase, uma expressão que Jesus fazia questão de se identificar, era como filho do homem, né? Filho do homem, mostrando a sua humanidade, a sua identificação como homem aqui entre nós. E é interessante que Ezequiel, ele é o profeta que usa essa expressão muito forte, muito repetitiva dentro do seu livro, filho do homem, ou seja, mostrando a sua identificação com a nação, com o seu povo, até porque ele estava dentro do contexto do cativeiro. Quinta coisa importantíssima ressaltada dentro do livro do profeta Ezequiel.
é que esse livro registra duas grandes visões do templo. Isso aqui é muito interessante, que vai ser falado lá na frente, dentro ainda desse trimestre. Uma delas mostra o templo profanado e à beira da destruição, né? Entre os capítulos 8 e 11 a gente vê isso. E segundo, é uma nova visão sobre o templo. Já é o templo agora purificado e perfeitamente restaurado. A gente vai ver isso a partir dos capítulos 40 até o capítulo 48. É uma característica interessante que a gente vê sobre o templo, né, no livro do profeta Ezequiel. E sexto, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando através do simbolismo profético. É algo interessante, a gente já vai falar disso aqui daqui a pouquinho, mas Ezequiel ele se identificava com a sua mensagem. Em sétimo lugar, Ezequiel ele ressalta, né, ele salienta a responsabilidade pessoal, individual e a responsabilidade do homem diante de Deus. Esses 7 pontos aqui são características muito fortes presentes dentro de todo o livro, ok? Como a gente está na primeira aula do trimestre, a gente tem que dar esse foco, né, voltada para o livro. É importante que a gente entenda um pouco, né, do livro como livro, né, humano também, do ponto de vista de uma lógica humana, para a gente entender, né, o livro como um escrito e também para que isso nos ajude na nossa construção do pensamento teológico, ok? Vamos lá. Algumas visões de Ezequiel que elas aparecem no livro do Apocalipse. Isso aqui é interessante. Lembra que eu falei lá atrás um pouquinho, agora há pouco, que o livro de Ezequiel ele tem uma identificação muito forte com a mensagem apocalíptica ou escatológica, né? Eu quero apenas citar aqui cinco pontos que são apresentados no livro do profeta Ezequiel e que eles se repetem lá no Apocalipse. Primeiro, a expressão, o nome, né? Os querubins, uma classe de anjos, que está registrada em Ezequiel, capítulo 1, nós vamos encontrar os querubins sendo citados lá em Apocalipse, capítulo 4. Segundo, Gog e Magog. Né? Gog e Magog, que é um governo, um sistema de governo, né? Um reinado, né? Isso aqui a gente vai tratar lá para frente, não aqui agora, né? Representando os reinos do norte. É tratado no capítulo 38 de Ezequiel e também eles são tratados no capítulo 20 de Apocalipse. Terceiro, a expressão comer o livro. Essa expressão é usada, ela aparece em Ezequiel capítulo 3 e também ela vai aparecer em Apocalipse capítulo 10. Há um paralelo lá. Bom, em quarto lugar, a Nova Jerusalém. A cidade de Jerusalém sendo chamada de Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém. Bom, no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, fica muito forte essa expressão da Nova Jerusalém e nós vamos encontrá-la em Apocalipse 21 também, essa expressão de a Nova Jerusalém. Claro que a gente vai estudar aí lá, quando chegar a devida aula, o contexto de cada passagem aqui, ok? Por último, o rio da água da vida, que está registrado em Ezequiel 47, ele também é registrado em Apocalipse 22, ok? Então, os querubins, Gog e Magog, comer o livro, a Nova Jerusalém e o rio da água da vida, essas expressões que aparecem em partes específicas, em capítulos específicos do profeta Ezequiel, elas também aparecem especificamente em Apocalipse, ok? Vamos falar um pouco sobre o profeta? Número 2, o tópico 2, o capítulo 2 da nossa lição, fala sobre o profeta. Quem era o profeta? Qual era a identidade de Ezequiel? Bom, Ezequiel, ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Isso aqui é um ponto muito interessante. Tudo que sabemos ou conhecemos sobre Ezequiel, basicamente está registrado no seu livro, né? Então, isso aqui é interessante para a gente. Por isso que a gente precisa, então, mergulhar no livro, conhecer o livro, para a gente saber quem é Ezequiel. Segundo, o nome hebraico de Ezequiel é Ezequiel, significa fortalecido por Deus. Então, o nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele é interessante que ele não aparece no contexto aí do livro dos reis e das crônicas de Israel. Né? Como eu falei, ele só é muito forte, a sua apresentação
aqui no seu próprio livro, ele não é citado em outros livros do Antigo Testamento, mas se tornou extremamente conhecido, respeitado, até porque ele faz parte do contexto de Jeremias e de Daniel. Bom, Ezequiel ele viveu entre os exilados da Babilônia e iniciou seu ministério ali no cativeiro, próximo ao rio Quebar. Bom, Ezequiel, a gente não pode precisar exatamente alguns pontos, né, porque a gente precisaria de outros materiais externos ao livro. O que a gente tem é o seu livro, mas o que temos no livro já nos dá uma base muito boa para a gente saber um pouco sobre ele. Então, Ezequiel, o nome é fortalecido por Deus. Ezequiel, ele faz parte de um contexto no cativeiro, né? Ele era sacerdote, segundo o capítulo 1, conforme o capítulo 1 do livro, no ano 30º, muitos teólogos situam esse ano 30º como o ano que Ezequiel havia completado 30 anos, porque quando o homem completava 30 anos, a partir dessa idade é que ele poderia exercer o ministério. E como ele era da família sacerdotal, né, ele era da família de sacerdote, ele só poderia exercer o ministério a partir dos 30 anos de idade. Não sabemos exatamente, precisamente, o final do ministério de Ezequiel. Mas, segundo os dados cronológicos do livro, é provável que ele tenha profetizado por um período de 22 anos seguidamente. Bom, um outro ponto importante é que Ezequiel era casado. Ezequiel capítulo 24 fala sobre isso, é importante, a gente depois lê isso lá, vamos comentar isso em outro momento. A esposa dele, ela faleceu de forma repentina, Deus havia falado com ele de manhã e à tarde a esposa dele faleceu. É interessante que Deus proíbe Ezequiel de fazer velório, luto, né, de chorar, não que isso significasse que ele estava sendo irresponsável ou insensível, não, pelo contrário, é porque Ezequiel ele tinha que representar com a sua vida, a história de vida, tudo aquilo que era o ministério e o que Deus queria que apresentasse. E havia um significado disso para a nação, que assim como ele passou por aquilo ali, aquela perda dolorosa, e não ia dar, e nem conseguiu chorar, o povo ia sofrer de uma tal maneira que eles não conseguiriam ter nem a condição de derramar lágrimas. Então, na verdade, Ezequiel, ele, até com a morte da sua esposa, ele estava trazendo ali uma mensagem para o povo. A morte súbita ou rápida, imediata, a Bíblia não fala o porquê, mas só diz que ela, de repente, ela morre, né? Ela foi anunciada por Deus e Deus, como eu disse, né, proibiu de Ezequiel fazer um lamento sobre isso e tinha um significado. Essa proibição ela serviu como um sinal de que os habitantes da cidade de Jerusalém iriam passar por essa mesma situação, ou seja, eles iriam sofrer, ter perdas e não iam nem conseguir sequer estar chorando, ok? Vamos lá, o item 2 aqui desse capítulo que fala sobre o profeta Ezequiel, a procedência dele. Bom, Ezequiel ele era oriundo de Jerusalém, né? Pertencia a uma família sacerdotal, diz o texto que ele é filho de Buzi, né? da linhagem lá dos sacerdotes, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Deixa eu falar um pouquinho aqui rapidamente sobre esse momento do cativeiro. Bom, em 722 a.C. começa aquele domínio assírio. Em 612, mais ou menos, 612 para 10, começa ali já o contexto do domínio da Babilônia. Em 605, começa a primeira leva ou deportação de judeus para a Babilônia. Bom, Nabucodonosor, ele dominou o mundo, né, do seu tempo. Ele invadiu ali a nação, né, Israel já havia... as 10 tribos como nação de Israel já havia começado praticamente seu cativeiro dentro daquele contexto lá mais atrás do período assírio, de 722 em diante, mas Judá e Jerusalém não se desperta para isso, né? E continua no seu pecado, e aí Nabucodonosor, então, ele leva alguns para lá cativos.
E a primeira leva foi em 605, e Daniel faz parte desse contexto. O profeta Daniel e seus companheiros são levados nessa primeira leva, que é 605. Depois, em 597, Nabucodonosor faz uma nova investida, leva cerca de 10 mil pessoas, principalmente mais novos, mais jovens, e Ezequiel é levado nessa leva para a Babilônia. E em 586 houve uma nova leva, mas aí, nesse contexto aí, Nabucodonosor ele deixa lá em Jerusalém apenas os doentes, os idosos, os bem mais pobres, né? E o profeta Jeremias, como já era idoso, ele fica em Jerusalém. Então a gente tem aí, dentro desse contexto do cativeiro, é o cativeiro dos 70 anos, né? Que a nação deveria viver. Jeremias fica em Jerusalém com os mais idosos, ele é um profeta bem mais idoso. Daniel está lá na corte da Babilônia, e Ezequiel fica com o povão ali nas margens do rio Quebar, trazendo a sua profecia, ok? Então Ezequiel ele profetiza dentro do contexto desses dois outros profetas, Jeremias e Daniel, ok? Bom, o chamado e a vocação de Ezequiel, são apresentados em três partes. Primeiro, a visão da glória e da santidade de Deus por meio de uma visão sobrenatural e simbólica. É interessante que o chamado e a vocação de Ezequiel começa com essa visão, não uma visão triunfalista, não uma visão de ele ter ibope, aparecer, ficar famoso, conhecido, não. É interessante que o ministério de Ezequiel começa com a visão da glória de Deus que se manifesta a ele através de visões simbólicas, ok? Segunda coisa interessante sobre o chamado e a vocação de Ezequiel é que ele descreve o perfil dos seus ouvintes. Deus havia dito para ele: Ezequiel, você vai levar a palavra, você vai ser profeta, você vai ser um atalaia, mas eu já vou te antecipar. Você vai pregar não para um público que vai te aceitar, você vai falar para um público que vai te rejeitar, você vai falar para uma casa rebelde, né? É interessante isso, né? Que hoje nós queremos sempre um público de fãs, de admiradores, daquelas pessoas que nos deem tapinha nas costas. Imagine, você vai pregar, você ensina e de repente todo mundo dá tapinhas nas costas, te abençoa e aplauso, pega o contato e tal, parabéns. Só que Deus disse que para Ezequiel era diferente. Ele disse assim: Ezequiel, o teu público não é aquele que vai te aplaudir, o teu público não vai te parabenizar. Se fosse nos dias de hoje, Deus diria assim: Ezequiel, o teu público que vai te ouvir não vai te adicionar nas redes sociais. Pelo contrário, eles são casa rebelde, são duros, é um povo difícil. Eles não vão te ouvir, mas você vai pregar, não deixe de pregar, ok? Terceiro perfil, terceira característica que marca o chamado e o ministério de Ezequiel é que foi dado a ele uma grande tarefa e um grande desafio. Ezequiel, se eles ouvirem bem, se não ouvirem, cumpra seu dever, cumpra seu ministério, ok? Esse era o grande desafio do ministério profético de Ezequiel. Bom, essa lição, ela também, no capítulo 3 agora dela, fala sobre o atalaia, né? O atalaia. Esse aqui é um nome, uma expressão muito forte para esse livro, no livro do profeta Ezequiel, e a gente precisa considerar aqui, falar sobre atalaia. Quem era o atalaia? Bom, a palavra atalaia é uma palavra feminina, ela é de origem árabe, al-talat, e significa lugar alto ou de destaque. Atalaias são vigias eram vigias que eram colocados sobre os muros ou torres das cidades, né? A gente vê isso em 2 Samuel 18, versículos 24 a 27, 2 Reis 9, de 17 a 20, né? E é melhor ilustrada pela parábola de um militar sobre um posto avançado, né? Como numa torre. Popularmente a gente chama isso de sentinela, né? É a sentinela. E o que a sentinela fazia, o que ele deveria fazer? Ele estava vigiando, então ele tinha que anunciar, seja uma coisa boa ou ruim que está chegando, né? É como um guarda antecipado, é como se fosse uma visão antecipada do que está por vir,
para aquela nação, aquele povo. Então essa era a ideia do atalaia, é aquele que fica no lugar alto, mas como um vigia, ok? Bom, atalaias são profetas que anunciam as boas novas. Em Isaías 57, versículos 7 e 8, os atalaias são chamados de profetas que anunciam coisas boas. Mas em Jeremias capítulo 6, versículo 7, os atalaias também pronunciam advertências e juízos. Então atalaia é aquela sentinela, aquele vigia que falava tanto as coisas boas, mas também se ele tivesse de falar algumas palavras duras, ele deveria falar. Bom, essas atividades eram muito fortes e empregadas no Antigo Testamento, né? E na verdade ela é uma expressão metafórica, ela é uma metáfora, uma comparação, né? Porque a ideia é extrair o sentido do que significava a palavra. A palavra atalaia era alguém que está num lugar alto, como um vigia, que se antecipa das coisas, que sabe das coisas antecipadas e adverte aqueles que estão ali dentro para que eles não sejam surpreendidos pelo mal e sejam derrotados, ok? Bom, nesse contexto, por que o profeta se identifica com a atalaia? Porque o profeta é aquele que vê antecipadamente como, pela revelação de Deus, pela ação de Deus, Deus revela ao profeta, Deus fala com o profeta, Deus anuncia ao profeta o que vai acontecer, e aí o profeta, então, ele diz isso ao povo. Ou seja, ele está no lugar mais alto no sentido de sentinela, de vigilância. Não? Então, essa era a ideia, que o profeta ele tinha essa responsabilidade de anunciar o perigo ao povo. Ok? Isso aqui é um ponto muito interessante. Bom, nessa terceira parte da lição, que é sobre o atalaia, o item número 3, que fala sobre a expressão o fim dos 7 dias. Isso aqui é interessante falar sobre isso também. Bom, o profeta ele se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1. Na verdade, ele está falando sobre a visão da glória de Deus, né? A visão sobre a glória de Deus. Segundo, há uma mudança brusca nesse gênero literário e apocalíptico, nessa visão da carruagem que ele fala aqui nesse texto, porque ele fala que, assim como nós podemos aqui, né, empreender, assim como Adão ele foi o pai da humanidade, mas a humanidade que caiu e pecou, Jesus é um novo Adão, como pai de uma nova geração, de uma nova nação, de uma nova herança, né? De uma nova raça agora redimida, transformada, a raça agora transformada e redimida através do poder do Evangelho, né? Então a ideia de Ezequiel, quando ele fala dessa visão da glória de Deus, é uma glória que transforma, mas transforma o quê? Transforma um povo, uma geração desviada e afastada, para um novo povo agora transformado, ok? Bom, uma outra coisa importante a ressaltar, que é bem típico no livro do profeta Ezequiel, e também isso acontece com outros profetas, é a expressão veio a palavra do Senhor, né? Isso aqui era muito forte para introduzir as mensagens dos atalaias, veio a palavra do Senhor. Outra coisa interessante, essa expressão filho do homem, citada no versículo 17, a expressão filho do homem, né? Deus, ele se dirige, ele fala com ele muitas das vezes usando essa expressão. É interessante que algumas pessoas do Antigo Testamento, quando Deus fala com eles, Deus chama o seu nome. Deus se dirige a eles chamando o próprio nome daquele profeta. Samuel, por exemplo, Deus chama ele de profeta, Samuel, né, chamando pelo nome. Mas é interessante que aqui no livro de Ezequiel fica muito marcado, isso é importante ressaltar, que pouquíssimas vezes, ou praticamente quase você não vê Deus chamando Ezequiel pelo nome Ezequiel. Deus só chama Ezequiel de filho do homem. É interessante isso, dando essa ênfase, né, no filho do homem, filho do homem. Então, praticamente, você não vê essa expressão, Deus chamando Ezequiel de Ezequiel. Deus chama ele sempre de filho do homem, ok? Em hebraico, a expressão homem é Ben Adam. Ela aparece pelo menos 93 vezes ao longo desse livro. Só no livro
do profeta Ezequiel, ela aparece aí cerca de 93 vezes essa expressão homem, né? Só no capítulo 3 ela aparece 6 vezes. Isso mostra para a gente aí uma importância, um significado, né? A ênfase que tem essa expressão filho do homem. Ok? Bom, nenhum outro livro profético do Antigo Testamento, por exemplo, recebe esse título, né? Isso mostra para a gente o quanto Deus também queria que ficasse bem marcado no livro a humanidade de Ezequiel e também a fragilidade do que é a vida humana, para que o homem sempre soubesse que ele é homem. Por isso que o texto diz filho do homem. Era uma forma também de Ezequiel mostrar essa identificação para o povo. Ok? Bom, como eu falei também, somente Jesus ele dá ênfase a essa expressão filho do homem. Esse era um dos títulos preferidos de Jesus no Novo Testamento, filho do homem, para se identificar conosco, né, com a raça humana, com a nossa humanidade. Ok? Vamos lá. No versículo 17 também fala do texto que nós lemos, que é o texto base da nossa lição, no capítulo 3, né? É importante a gente ressaltar isso. A expressão o atalaia sobre a casa de Israel. Bom, Deus sabia que os filhos de Israel iriam continuar desobedientes e rebeldes, né? Por isso que Deus então constitui o atalaia. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Mesmo sabendo que o homem estava se desviando ou pecando, mas Deus, ele provê sempre uma mensagem de esperança. Por isso é que ele levanta o atalaia. Por isso existe essa expressão aqui, o atalaia sobre a casa de Israel. Ou seja, mesmo o povo desviado e no pecado, mas Deus, então, de forma específica, envia um profeta para eles. Ok? Bom, o último ponto da lição é a responsabilidade. Está lá na página 9, sobre a responsabilidade. Primeiro, aqui é que o texto enfoca da responsabilidade que o profeta tinha como atalaia de levar ao povo tudo aquilo que Deus havia dito a ele. Deus disse para ele, se eu mandar você falar, você vai e fala. Se eles te ouvirem bem, se não te ouvirem, não importa, você vai e fala. Então, o primeiro ponto a considerar aqui é a responsabilidade que o atalaia tinha de anunciar aquilo que Deus estava dando para ele. Ok? Bom, e aí, já caminhando para o final da aula, a gente já começa também a fazer uma contextualização aqui, que assim como Ezequiel e os demais profetas eram extremamente fiéis e responsáveis com aquilo que eles receberam de Deus para transmitir ao povo, não importando que consequências eles poderiam sofrer, nós devemos aprender com eles. Devemos ser fiéis a Deus, a sua palavra. Não importa o que passemos, mas devemos levar às pessoas a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer. Outro ponto importante é que o profeta tinha consciência de que se ele não falasse a palavra de Deus e se o homem, o ímpio, morresse no seu pecado, é claro que ele responderia no juízo de Deus, porque a responsabilidade é pessoal, mas ele sabia que ele iria responder diante de Deus pela sua omissão de falar, ok? Paulo diz em 1 Coríntios 9,16 o seguinte, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo sabia da sua responsabilidade. Então, o grande foco aqui nesse número 4 da lição é sobre a responsabilidade. É saber que todo ser humano ele é responsável diante de Deus pelos seus atos. Mas nós também somos responsáveis quando não anunciamos ou não mostramos a verdade para as pessoas. Então, essa é a responsabilidade do cristão. É o primeiro ponto aqui no tópico 4 da lição. É a nossa responsabilidade de anunciar Cristo, de mostrar as verdades eternas para as pessoas, queiram elas ouvir ou não, gostem elas ou não, até que a gente sofra algum dano. Precisamos falar para as pessoas. Segundo ponto aqui, dentro desse tópico de número 4 sobre a responsabilidade, é a responsabilidade do homem. Se ele morreu no pecado, ele vai responder pelos seus atos. Todos os homens responderão diante de Deus por suas ações, ok? Então Deus diz ao profeta Ezequiel, quer ouçam ou deixem de ouvir, não importe, fale, cumpra seu papel. Terceiro lugar, qual era a extensão da responsabilidade? A extensão é a seguinte, conforme o livro de Ezequiel.
Ezequiel, você foi lá e pregou? Você falou, anunciou? Sim, senhor, fiz minha parte. Tá, então você está isento. Acabou. Sua responsabilidade vai até aí. E lá quem ouviu? Ah, ele não ouviu. Aí é comigo, Ezequiel, não é contigo. Então, precisamos entender isso. Que as coisas não podem se misturar. Ezequiel, ele tinha uma responsabilidade. Cabia ele levar a palavra. Ele tinha que se limitar àquilo ali. Ok? Ele fez a parte dele. Deus agora ia cobrar do outro lado as outras pessoas. Ok? É isso que nós precisamos entender hoje. Nós pregamos o evangelho, nós anunciamos, nós falamos de Cristo, mas não forçamos as pessoas. Nós apenas falamos. Ok? Bom, concluindo essa aula. O nosso compromisso, o que a gente aprende aqui com essa lição? Que assim como Ezequiel foi chamado por Deus, ele foi fiel ao seu chamado, ele cumpriu o seu chamado integralmente, né, custando o que custasse, ele vivenciou o ministério de forma muito prática na sua vida, porque ele carregou a mensagem em si mesmo, e ao longo do trimestre a gente vai falar aqui sobre vários simbolismos na vida de Ezequiel que se identifica com a mensagem do povo. O que a gente termina aqui com essa lição? Podemos concluir que o nosso compromisso diante de Deus e dos homens é pregar o evangelho, é anunciar a verdade e não converter as pessoas. Nós não temos que obrigar ninguém a nada, a gente não tem que obrigar ninguém à nossa religião, à nossa crença, não. É apenas anunciar Cristo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para convencer e converter ninguém, fomos chamados para pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho, anunciar, ajudar as pessoas, levá-las ao conhecimento de Cristo, mas a decisão e a responsabilidade é pessoal. Queridos, quero agradecer a todos aqueles que estão me acompanhando aqui. Ficamos por aqui, permitindo Deus, teremos aí outras aulas. Faço um pedido aqui, você que me acompanha, se ainda não se inscreveu lá no meu canal, vai lá, se inscreve e nos acompanha aí. Deus te abençoe e esperamos aí que esse trimestre seja abençoador, pois ele fala sobre a justiça divina. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua igreja, abençoe a nossa nação. Grande abraço a todos.